Das muitas qualidades do ser humano, a beleza é uma das quais se destaca, principalmente porque é o cartão de visita de qualquer pessoa. O poeta William Shakespeare já fazia uma retórica. Ó beleza, onde está a sua verdade? Século XVI, o ano de 1560, nós vamos conhecer Elizabeth Bathory, a mulher que impiedosamente mata mulheres para tomar banho com o sangue das suas vítimas e assim manter sua eterna fonte de juventude. Vem comigo, vamos conhecer essa história? Lenda, golpe da coroa ou a pior das hipóteses? Uma grande assassina em série, Elizabeth Bathory, mata aproximadamente 650 mulheres. Entrou na história com o título de A Condessa de Sangue ou Condessa Sangrenta. Acreditem, a história de Elizabeth foi parar até no Guinness, por conta das inúmeras vítimas que essa serial fez ao longo de sua vida. Apesar das estatísticas apontarem que a maioria dos assassinos em série acaba sendo do sexo masculino, Elizabeth Bathory vem contrariar essa estatística, até porque o seu número de vítimas ultrapassa a coleção dos serial killers mais famosos da história. Elizabeth coleciona pelo menos 650 vítimas para torturar, machucar, maltratar, assassinar e, com o sangue de cada uma delas, continuar mantendo a sua eterna fonte de juventude. Nasce na Transilvânia, atual Hungria pra gente, Elizabeth Bathory, no ano de 1560. A garota tem o privilégio de nascer numa das melhores famílias da época, podendo assim dizer uma família de berço. Uma família bem situada, tanto econômica como politicamente para a época. Contudo, nem tudo era só flores para a vida da menina. Estudos e histórias contam que Elizabeth era uma criança muito doente. Sofria por diversas enfermidades, tinha vários ataques convulsivos e chegou a ser diagnosticada com epilepsia. Para não bastar o quadro crítico de doenças da menina, Elizabeth cresce no meio de um cenário de guerra entre a Turquia e a Áustria. Naquele tempo, segundo pesquisas, a menina veio sendo torturada, machucada, violadas e até assassinadas suas irmãs. As fontes não revelam quantas irmãs, mas a nobreza já era conhecida por enumerar muitos de seus filhos, dos seus rebentos, para que tivessem os benefícios da coroa e toda a vida de riqueza. O quadro de doenças, no entanto, não impede da menina ser muito bem educada e extremamente inteligente. No ano de 1575, com apenas 15 anos, Elizabeth se casa com o soldado Ferenc, segundo algumas fontes, um primo distante da menina. Algumas fontes também dizem que esse casamento foi puramente político, para que a sua família continuasse detendo o poder. E com essa união, Ferenc, que era conhecido por um soldado valente que vivia à frente de batalhas, apesar disso tudo, tinha uma classe inferior da moça. Logo, ele adota o seu título de nobreza e passa a se chamar Conde Ferenc. Sim, Ferenc só se torna conde através do nome de Elizabeth, porque a Elizabeth até então era a única que detinha um título de nobreza. 10 anos após seu matrimônio, começam a vir os filhos do casal. Também não se tem fonte de quantos rebentos o casal adquiriu, mas se fala no plural, de modo que faz-nos entender que foram pelo menos mais de 2. Ela e o esposo eram cruéis. Contudo, não sei se devido a toda essa orientação e vivência de guerra, Ferenc ensina a Elizabeth a tratar com mãos de ferro toda a criadagem do castelo. Elizabeth e Ferenc não são nada nobres em se tratando da sua superioridade sobre os seus escravos e empregados. Se ausentando diversas vezes do castelo, por viver à frente de muitas batalhas, Elizabeth acabava ficando bastante tempo sozinha, o que permitia a Elizabeth poder absoluto sobre a administração do castelo. Numa bela tarde, numa cena tipicamente doméstica, a história conta que uma escrava estava a pentear os cabelos da condessa, quando, em um determinado momento, a moça se distrai, puxa seus cabelos e deixa Elizabeth muito furiosa. Elizabeth fica tão chateada, com tanta raiva, que começa a agredir de forma impiedosa a jovem. Sim, Elizabeth sai espancando, machucando, torturando a menina até a morte. A história também conta que, respingos de sangue da moça, Elizabeth nota que sua pele está com viço diferente, está mais clara, bonita. E neste momento começa a nascer no coração da moça ideias terríveis e macabras. Essa foi a primeira vítima das muitas que vieram depois.
Elizabeth passa agora a colecionar jovens para torturar, machucar, retirar suas vidas e assim se apropriar do sangue para sua fonte de beleza eterna. Alguns vizinhos do castelo contam que as moças entravam e não saíam jamais. Entravam na carruagem da condessa com um sorriso nos lábios, acreditando estar conseguindo a oportunidade dos sonhos. Trabalhar para a nobreza, trabalhar no castelo. Imagine num período com tantas dificuldades, aonde quem era rico ficava cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Logo, uma oportunidade de trabalhar dentro do castelo dava às moças da época dignidade e poder aquisitivo até mesmo para ajudar seus familiares. Elizabeth, se aproveitando da grande procura e ambição das meninas, começa agora a fazer coisas ainda mais terríveis e cruéis. Uma a uma, várias moças são submetidas à vaidade extrema da condessa e não mede esforços para manter a sua fonte de juventude. Uma a uma, ela vai colecionando dezenas de mulheres. Na idade entre 10 e 14 anos, a história conta que as virgens, Elizabeth bebia o sangue. Elizabeth não só tomava banho com o sangue das suas vítimas, como também passou a se alimentar do sangue das moças. História macabra. Percebendo que já não havia mais tantas moças próximas, Elizabeth passa agora a caçar camponesas aos redores do seu feudo. Usando ainda como tática a isca de um trabalho no castelo, atrai dezenas de moças na esperança de um lugar ao sol. Com métodos de tortura que iam desde dedos decepados a marcas de ferro quente no corpo, era notório que Elizabeth não fazia tudo isso sozinha. Elizabeth tinha gangue na maldade. Não se sabe se por medo, coação ou até mesmo ameaças. Era um grande número de pessoas que ajudavam Elizabeth no seu plano terrível. Para ser bem-sucedida na captura, ataque e assassinato de suas vítimas, Elizabeth contava com a ajuda de um servo, a lavadeira do castelo e até mesmo a ama de seus filhos. No ano de 1604 começam a haver mudanças drásticas na vida de Elizabeth. O conde Fenwick acaba por morrer à frente de batalha, deixando assim Elizabeth viúva, com dívidas com a coroa e com a responsabilidade sobre o castelo, a criadagem e seus filhos. Ainda no ano de 1604, Elizabeth se muda para o estado de Viena. Já em Viena, Elizabeth passa a ter mais uma cúmplice para os seus planos macabros. Lá, ela conhece Ana d'Arvulha, uma mulher tão ou até mais impiedosa que a própria Elizabeth. Já na cidade de Viena, Elizabeth manda construir uma jaula enorme nos porões da sua residência. Ana, com uma mente tão perversa ou até mesmo pior do que a da própria Elizabeth, passa agora a formar uma dupla com uma força ainda mais terrível. Agora, Elizabeth, assessorada por Ana, começa a cometer coisas ainda mais bizarras e cruéis com as suas vítimas. Há relatos de que muitas moças tinham seu pelo pubiano queimados com fogo. No inverno, deixavam suas vítimas congelando no frio, sem vestimentas, em situações de cárcere e fome. Já no verão, a criatividade das mulheres era ainda muito pior. Enchia a pele das suas vítimas de mel e as deixava ao relento, sendo devorada por bichos, insetos e toda sorte de animais que aparecessem. Algumas de suas vítimas já não resistiam e ali mesmo davam seu último suspiro. Na mira da coroa, devido às diversas dívidas deixadas pelo seu falecido marido, no ano de 1604, uma das moças consegue escapar das garras de Elizabeth e lá fora começa a testemunhar as coisas terríveis que aconteciam na residência da mulher. A coroa, então, começa um processo de investigação para saber se todos aqueles relatos eram verdadeiros. E detalhe, as investigações nem duram tanto tempo assim. Em dezembro deste mesmo ano, Elizabeth acaba recebendo sua sentença. É encontrado no interior de sua residência um diário escrito pela própria Elizabeth, onde, segundo fontes, afirmam que lá ela relatava o nome das suas 650 vítimas. Posterior a esse julgamento, esse diário nunca foi encontrado. Contudo, Elizabeth e seus comparsas recebem as suas sentenças. Todos os cúmplices de Elizabeth recebem a pena de morte, a morte por fogueira. Assim, eles são queimados vivos em praça pública para servir de exemplo para toda a sociedade da época. Elizabeth, devido a ter seu título de nobreza e ter feito parte da realeza e toda a riqueza adquirida até então, recebe a pena de prisão perpétua e passa a ser encarcerada num pequeno cômodo. E segundo as descrições, havia apenas uma pequena passagem para receber o seu alimento. Em situações tão difíceis, ali ela não tinha noção de tempo, noção de nada. Não recebia visitas a qualquer tipo de relação social. De modo que
Em 21 de agosto de 1614, 4 anos depois, Elizabeth é encontrada morta dentro da prisão. Com um fim nada agradável para um membro da realeza, Elizabeth então é sepultada nas terras de Bathory, em Exeter. Inspiração de muitos livros e filmes, A Condessa de Sangue ou A Condessa Sangrenta, nas minhas pesquisas eu não encontrei nenhum relato do que veio acontecer com seus filhos e com seus escassos bens, nem mesmo com os demais membros da criadagem. Agora que você já conhece um pedacinho da história da Condessa de Sangue, ainda há mais 2 ramificações da história de Elizabeth Bathory, a Condessa de Sangue ou a Condessa Sangrenta. Algumas fontes falam que Elizabeth não era nada mais, nada menos do que uma vampira, que por isso ela consumia o sangue de suas vítimas e vivia a se banhar neles. Mas segundo também o que eu li, eu percebi que há uma possibilidade de Elizabeth ter uma árvore genealógica onde nossos amiguinhos de dentes compridos e sugadores de sangue possa sim fazer parte. Mas segundo um pouquinho mais do que eu li, esse vínculo familiar ele acontece anos, bastante centenas de anos antes do nascimento de Elizabeth. Isso é assunto, pessoal, para a gente contar num outro vídeo. A segunda ramificação da história de Elizabeth fala sobre a possibilidade de um golpe da coroa em cima dos bens da condessa. Logo, era conveniente para a coroa julgar e condenar Elizabeth e assim tomar posse de tudo adquirido e herdado pela mulher. Mas e aí? O que você acha? Elizabeth era uma vampira? Ou você é parte do grupo que acredita que Elizabeth era uma mulher inocente que não passou de uma grande vítima da coroa na época e que uma escrava insatisfeita saiu a caluniar a mulher e entregar de mãos beijadas o que a coroa precisava para agarrar tudo aquilo que pertencia a Elizabeth. De qualquer forma, temos que admitir que há muita coisa sombria circulando toda essa história. Eu sou Adriana Santana, sejam muito bem-vindos ao Janela do Crime. O canal que irá trazer para você histórias de crimes reais, com os seus personagens, suas razões, seus desfechos e muito mais. Fiquem ligados que toda semana estarei aqui com um vídeo fresquinho para vocês. E se você chegou até aqui e gostou do conteúdo desse vídeo, eu vou pedir que você se inscreva, dê o seu curtir, para que assim possamos estar sempre juntinhos e conhecendo ainda mais histórias bizarras assim como essa. Muito obrigada por sua presença aqui e até breve.